Começamos aí o nosso giro de informação com a nossa enquete da sexta-feira. Vamos repercutir a enquete da sexta-feira, enquanto a de hoje já está circulando aí nos grupos de jornalismo, de WhatsApp da Cultura. Você recebe, já compartilha aí nos seus grupos também. Daqui a pouquinho eu já disponibilizo também para quem está interagindo com a gente através do Facebook da Cultura. Na sexta-feira, a gente pediu para você aí qual a sua opinião sobre a cobrança de impostos sobre a riqueza dos bilionários, algo que foi proposto aqui no Brasil numa reunião do G20, um dos participantes aí do G20, propondo a cobrança aí de pelo menos 2% sobre a riqueza dos bilionários, que devem ser em torno de 3 mil pessoas que têm mais de bilhão de fortuna, e essa proposta então de tributar pelo menos 2% a riqueza destes bilionários. E aí tem 50% das pessoas que votaram dizendo a obrigação deveria ser de fomentar a atividade econômica e não de pagar imposto. Se é que é para ter alguma obrigação, que ela fosse ligada a fomentar a atividade econômica e não pagar imposto, né? Porque a gente sabe para onde vai o imposto e que retorna pouco realmente para a população. Aí bem equilibrado com 25,8%, sou a favor, não fará falta para eles, e 24,2% dizendo sou contra, já se cobra impostos demais. Então, se a gente pegar os 50% que dizem que a obrigação deveria ser fomentar a atividade econômica, mais os 24% que dizem que é contra, nós temos aí 74%, arredondando 75% que não são favoráveis à cobrança, né? E de imposto, de mais imposto, e que pelo menos fosse investido na atividade econômica, então, e 25% dizendo que são a favor, não fará falta para eles. A gente pode fazer essa mesma pergunta, né? Você tem sobrando, você pode ter aí sobrando alguma coisa, daqui a pouco alguém vai lá e toma de você. O imposto é isso, é imposto, é obrigação. Vem ali alguém e toma uma parte do que é seu, né? O governo toma uma parte do seu salário, o governo toma uma parte daquilo que você paga lá na mercadoria, o governo toma para si, claro, o imposto para depois retornar para a sociedade, mas a gente sabe que retorna um percentual pequeno e a maior parte desses recursos são gastos com a máquina pública, com a estrutura pública, com corrupção, enfim, uma série de questões aí que são históricas já na aplicação desse dinheiro dos impostos. Então, a gente tem que pensar quando fala em alguma coisa em tributar, em tirar a liberdade de alguém, a liberdade de escolha, onde investir aquilo que conquistou. É a mesma coisa que alguém chegasse e dissesse, olha, você tem terras, você tem bastante terras, eu tomar um terreno seu. É obrigação, é imposto, foi imposto a você que um terreno dos seus 10 terrenos aí fosse tomado como imposto. Então é isso que estão fazendo também de alguma maneira aí com os bilionários, que certamente muitos deles, uma maioria deles investe em atividade econômica também de alguma maneira. Mas tá aí, a opinião é do nosso ouvinte nas nossas enquetes e foi essa a principal votação. 50%, a obrigação deveria ser de fomentar a atividade econômica e não de pagar mais imposto. Obrigado para você que participou e agora vamos focar na enquete do dia de hoje. Afinal, Aécio Neves esteve em Santa Catarina numa reunião aí do PSDB e disse que há vida inteligente entre os extremos. Ou seja, se ele disse que há vida inteligente entre os extremos, ele pode ter dito que aqueles que apoiam um lado ou o outro aí não são muito inteligentes. Dá para interpretar dessa forma também o que o Aécio Neves disse. Então, não sei se foi muito feliz a fala dele. Mas, de qualquer maneira, tá aí para você votar e participar da nossa enquete do dia de hoje. Compartilhe aí com os seus grupos também de amigos, familiares. Enquanto nós damos sequência aqui na nossa programação de notícias, eu já vou também compartilhar com você que está aí no Facebook. Uma notícia vinda de Blumenau e um tanto quanto preocupante, que o Hospital Santa Isabel comunicou aí na quinta-feira, no dia 29, que poderá suspender parcialmente os serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, o SUS,
Então essa suspensão poderá ocorrer a partir do dia 30 de junho. A medida, segundo o hospital, foi motivada aí pelo grave desequilíbrio econômico no contrato com a Prefeitura de Blumenau, que inviabiliza aí a manutenção dos serviços. Em comunicado, inclusive, o Hospital Santa Isabel afirma que há anos vem alertando o poder público sobre a necessidade de reajustar os valores pagos pelo SUS, mas que até o momento não houve nenhuma proposta concreta para solucionar o problema. O déficit anual projetado para 2024 é de 50 milhões e 600 mil reais. O Hospital Santa Isabel tem pleno interesse na manutenção dos serviços atualmente prestados, desde que haja o equilíbrio econômico-financeiro do convênio. No entanto, diante do posicionamento recente da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, que não há nenhuma proposta de incremento financeiro para esse ano, o hospital então informou que não possui mais condições de substituir o papel do poder público. O Hospital Santa Isabel pode deixar de atender os seguintes serviços pelo SUS: oncologia, cardiologia, neurologia e pronto atendimento aberto. O hospital ainda afirmou em nota que se coloca à disposição para construir uma agenda específica para a tratativa desses serviços, caso seja de interesse da secretaria, mas que neste meio período, neste ínterim, até junho aí desse ano, todo o atendimento via SUS segue normalmente. É uma situação complicada. A gente sabe que os hospitais, não é fácil a gestão de um hospital. A gente sabe pelo que passou aqui o nosso Hospital Oasi. Hoje está numa situação bem diferente. A gente sabe que problemas aqui e ali podem acontecer, problemas pontuais aqui e ali podem acontecer, mas quem conheceu o Hospital Oasi e quem conhece, quem tem a oportunidade de visitar o Hospital Oasi, de conhecer a estrutura do Hospital Oasi hoje, tudo que está acontecendo lá em termos de ampliação, em termos de serviços que estão sendo oferecidos e vão ser oferecidos também pelo Hospital Oasi, vê uma grande diferença. E tudo isso se chama gestão, precisa ter gestão. O hospital, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, ele precisa ter gestão para gerir essas questões do SUS, para gerir o que é particular, para gerir o que são os convênios e para que ele possa se manter e ainda ter capacidade de investir. Então a gente tem o Hospital Oasi aqui, que passou por esse processo de reestruturação. A gente tem o próprio hospital ali de Indaial, Beatriz Ramos, que também passou por muitas dificuldades, estava praticamente para fechar as portas e hoje está numa situação diferente. E agora a gente vê essa situação do Hospital Santa Isabel, que ameaça nesse momento, em função da inviabilidade econômica, com 50 milhões de reais de déficit projetado só para 2024, não atender mais pelo SUS, o que ocasionaria um problema muito sério aqui para a nossa região, especialmente para Blumenau, claro, mas para as especialidades que são atendidas, e a gente ainda recorre a algumas especialidades lá para Blumenau, principalmente ligada à oncologia, neurologia, o pronto atendimento não, a questão da cardiologia também não é, nós temos aqui na nossa cidade, muitos profissionais atendendo, mas é uma situação que preocupa e agora cabe ao poder público verificar essa situação. A gente sabe que tabela SUS é algo, os valores que são definidos lá são definidos pelo governo federal, mas cabe ao governo municipal e estadual agora se manifestar a respeito do que podem fazer para minimizar essa situação ligada ao Hospital Santa Isabel ali em Blumenau, com problemas sérios na sua gestão em função da não atualização dessa tabela SUS, que é algo que sempre se fala. Quem conversa com a gestão, com os gestores do Hospital Oasi, que vai ouvir a mesma situação dessa questão da tabela SUS totalmente deficitária, paga-se muito pouco por procedimento. Se fosse depender da tabela SUS para alguns procedimentos, seria inviável, simplesmente inviável elas serem realizadas. Então, tá aí posta essa situação do Hospital Santa Isabel lá em Blumenau. E vamos ficar lá em Blumenau, porque a marcha da maconha que acabou acontecendo no final de semana, vai parar na mesa do Flávio Dino, que vai analisar uma reclamação do PSOL
contra a juíza que não concedeu habeas corpus aos manifestantes. Após ter recurso de habeas corpus negado aos participantes da Marcha da Maconha de Blumenau, tanto na Justiça de Blumenau quanto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o partido, né, Partideco, aqui para nossa região aqui, um partido pequeno, com pouca adesão, que é o PSOL, agora busca o Supremo Tribunal Federal. O objetivo, contudo, é outro agora, é realizar uma reclamação formal da juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, Fabiola Dunca Geiser. Apreciar esta reclamação será uma das primeiras atividades do Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça do governo Lula, que tomou posse no último dia 22 de fevereiro. Ainda não há, porém, data para ele dar início à apreciação desse pedido. O pedido foi negado pela juíza, o pedido de habeas corpus foi negado pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, Fabiola Dunca Geiser. Ela, em sua decisão, ela afirma que o pedido de habeas corpus não seria o método correto para questionar a constitucionalidade da lei. A representação do PSOL de Santa Catarina, porém, afirma que este não era o objetivo do habeas corpus, e sim buscar uma maneira legal em defesa de todas as pessoas que estariam presentes na manifestação. Por quê? Porque saiu uma lei na semana anterior, foi votada aí em caráter de urgência, urgentíssima, tanto na Câmara de Vereadores lá de Blumenau, quanto também pelo próprio prefeito, que sancionou a lei, multando quem consome drogas em locais públicos lá de Blumenau e quem também faz apologia à utilização das drogas. Então, diante dessa situação, o PSOL e sua representação jurídica tentaram recorrer ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afirmando que há constrangimento ilegal e crimes contra a liberdade pessoal. No entanto, o desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo indeferiu a liminar pleiteada pelo PSOL. E a gente tem imagens agora, não só imagens, mas tem algumas falas. A Marcha da Maconha aconteceu. Você vai ver agora, preste atenção em algumas falas, depois a gente vai comentar algumas falas que aconteceram lá na Marcha da Maconha. Mas antes, né, a gente vai colocar as falas, porque é para você ouvir diretamente lá das pessoas que estavam se manifestando durante a tal Marcha da Maconha. Vamos acompanhar. Só para vocês terem uma ideia dos abusos que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores têm cometido, principalmente no ano passado, mas não só no ano passado, a Câmara de Vereadores, que tem uma base fundamentalista muito forte, aprovou a retirada da palavra diversidade do Plano Municipal da Juventude. O prefeito vetou o Dia Municipal contra a LGBTfobia, e é isso. Muito obrigado. Chega de preconceito! Salve, galera! Eu estou representando o coletivo Segurando as Pontas, que é um coletivo de mães antiproibicionistas, e a gente está aqui para essa luta aí, para a descriminalização da erva, para que a gente possa fumar em lugares onde a gente se sinta à vontade, não sentimos nossos direitos ameaçados. E o que eles estão fazendo, sim, é contra a lei, é inconstitucional, então não tem noção disso. A gente está aí, é uma luta legítima. E é isso aí, estou representando as mães conheiras. Salve, salve, galera. Aqui meio disfarçado por questões de trabalho, né? Representando aqui o JC. Só reforçar, alguns camaradas e companheiros já comentaram, né? A luta pela descriminalização vai muito além do uso, né? Tem toda uma questão política aqui de uma política racista do Estado e das classes trabalhadoras, da classe dominante, né? Que tenta liquidar a classe trabalhadora por meio dessas políticas, né? É isso aí. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Marina Virna, eu sou do pessoal Blumenau. Eu também compõe o coletivo Segurando as Pontas e falo aqui no meu lugar de mulher, feminista. E também quero dar uma ideia de lei constitucional para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores de Blumenau, que a violência contra a mulher é um crime de verdade. Então que eles instituíssem uma multa por homens que violentam e assediam mulheres na rua, para então investir essa verba na delegacia 24 horas e na defesa das mulheres.
E também como mãe, que a gente que é mãe tá sobrecarregada, tem que trabalhar, tem que dar conta do filho, da casa, da faxina, da comida. E aí tem o baseado, que naquele momento que eu posso sentar e relaxar, acender o baseado, muitas mães não podem nem fumar dentro de casa porque elas não querem fumar perto dos seus filhos. E aí eles querem cercear qualquer momento de liberdade que a gente possa ter. Então é isso aí. Obrigada por fortalecer, galera. Pois é, você ouviu ali, ei fascista, maconha é uma delícia. É isso que eles estavam cantando e gritando lá nas ruas de Blumenau, aquele acumulado, né? Acumulado de gente que estava ali. Tinha algumas pessoas, a gente pode concluir então que tem um grupo considerável de maconheiro lá em Blumenau, né? Por esse grupo que estava participando aí dessa manifestação. E que tem dinheiro, né? Que tem dinheiro, porque afinal eles, para pagar 700 pila de multa aí, 700 reais de multa, tá tudo certo, não tem nada de errado. Afinal, fazer apologia à maconha agora lá em Blumenau é crime e a gente só não tem informação se eles foram multados ou não, baseado na lei que foi sancionada pelo Mário Hildebrand ainda na sexta-feira. A gente só não tem a informação então se eles foram multados ou não. Agora tem algumas coisas aí que chamam a atenção, né? O coletivo segurando as pontas, e justamente segurando as pontas, você sabe do quê, né? As pontas lá do cigarrinho, da erva. E a menina lá que estava se manifestando, mães conheiras, ou a mistura de mãe com maconheira, as mães conheiras, ela estava representando então as mães fumadoras de maconha. Liberdade para fumar, ela estava pedindo liberdade para fumar o baseado onde se sentisse à vontade. Aí vem uma psolista ali que você viu também, dizer que as mães não querem fumar maconha na frente dos filhos delas, mas na frente do filho dos outros tá tudo certo. Para ir lá na praça, em qualquer outro lugar, na frente do filho dos outros, aí tá tudo certo. Aí eu posso fumar onde eu quiser, eu quero poder fumar onde eu quiser. Na frente dos meus filhos, não. Mas na frente dos filhos dos outros, sim. É mais ou menos isso que ela disse, né? Com as próprias palavras. Você que acompanhou, se você não acompanhou, depois volta ali na nossa transmissão que você vai ver que foi bem isso que ela disse. Aí você viu também um mascarado ali falando sobre exploração dos donos do dinheiro, do dono do poder em cima do trabalhador. Agora, será que ele estava mascarado porque está doente ou porque ele não queria mostrar, estava com medo de mostrar o rosto e depois ser multado e de pagar a multa, então, dos 700 reais? E a gente viu ali uma mistura de pautas, né? Racismo, direito das mulheres, LGBT. Será que então todos esses outros movimentos também são maconheiros? Também tá tudo interligado? É isso mesmo que dá a entender isso? Porque foram lá, era para ser a marcha da maconha, mas estavam lá falando de uma série de outras questões. Então tá tudo meio interligado? É isso que dá a entender? É isso mesmo que está acontecendo? Então são algumas questões aí que a gente levanta, né, dessa marcha da maconha, que ela não foi proibida, né? A marcha da maconha não foi proibida. Agora, quem participasse poderia ser multado aí em até 700 reais por apologia ao consumo de drogas ilícitas. Foi uma afronta, né? Desafiaram as autoridades. Agora vamos ver se vão fazer valer mesmo essa lei aí aprovada em Blumenau. Durante o verão em Santa Catarina, moradores e turistas buscam se aventurar fazendo trilhas em montanhas, morros e cachoeiras. Portanto, o SAMU alerta sobre os cuidados necessários ao fazer as trilhas de difícil acesso. É sempre importante observar alguns cuidados para se evitar acidentes ou até mesmo risco de morte. Para garantir a segurança, então, o SAMU deu algumas dicas. Antes de iniciar a trilha, o ideal é fazer um estudo prévio do lugar que se deseja ir, como as condições climáticas, distâncias e grau de dificuldades. Além disso, é preciso ficar atento sobre as condições de saúde e respeitar também as limitações do próprio corpo. É claro,
Outro detalhe importante é comunicar os seus planos para alguém de confiança, porque se acontecer algum imprevisto, essa pessoa pode ajudar a chamar o socorro. O equipamento também tem que ser levado em consideração. É necessário usar calçados apropriados, roupas de proteção contra as condições climáticas, suprimentos de emergência, água, comida, mapa, bússola ou GPS. Ter conhecimento básico de primeiros socorros e saber como agir em caso de emergência também é um grande diferencial. Por isso a importância de carregar sempre um kit de primeiros socorros. E aí a gente traz essa notícia porque, principalmente nessa época do ano, no verão, quando tem bastante sol, as pessoas buscam trilhas, principalmente para conhecer cachoeiras, trilhas em praias, e algumas dessas trilhas têm dificuldades. Às vezes são trilhas em um terreno um pouco mais acidentado, trilhas fechadas, e aí a gente vê muitas pessoas que vão fazer esse tipo de trilha sem um planejamento, sem estar acompanhadas, e aí isso gera todo um risco, às vezes um risco potencial e às vezes um risco efetivo mesmo, né? Porque a gente vê aí, durante todo esse período de férias, muitos resgates sendo realizados pelos bombeiros, com um arcanjo, inclusive, no dia de hoje também, você vai ouvir aí no setor de segurança um resgate feito em uma dessas cachoeiras, trilhas que ligam aí a cachoeiras, onde o risco é grande. Então, por isso, a gente trouxe essas dicas que foram separadas, inclusive pelo SAMU aqui para você. A prevenção à violência nas escolas avança em Santa Catarina e no país quase um ano após o ataque em Blumenau. A última semana trouxe resultados importantes nas discussões que foram feitas ao longo do ano passado sobre violência nas escolas, motivadas pela tragédia da creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, onde 4 crianças morreram em decorrência de um ataque criminoso. Isso aconteceu lá no dia 5 de abril do ano passado e trouxe muitas mudanças na questão da segurança nas escolas aqui no nosso estado. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os deputados aprovaram por unanimidade a criação do Comitê Integra, proposta que reúne 27 entidades governamentais públicas e privadas em um fórum de discussão permanente sobre a segurança das instituições de ensino. Agora, o projeto passará pela redação final e depois será encaminhado para a sanção do governador Jorginho Mello. A implementação do comitê faz parte de um pacote de 10 projetos de lei que resultaram dos debates promovidos pela LESC ao longo do ano passado, inclusive comissões internacionais da Colômbia e dos Estados Unidos, para buscar soluções que ajudem Santa Catarina a enfrentar o problema. O presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, do MDB, já havia indicado que este será o grande debate da Assembleia no primeiro semestre. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para 3 projetos que partiram do grupo de trabalho sobre violência nas escolas, também instituído em 2023, que teve como coordenador o deputado federal Jorge Guetem, do PL. As propostas incluem a instituição da Política Nacional de Segurança nas escolas, instalação de equipamentos como câmeras de monitoramento e botões de pânico nas escolas brasileiras e programas de saúde mental na rede escolar. Com a aprovação do regime de urgência, os 3 projetos serão colocados em pauta pelo presidente Arthur Lira em até 2 semanas, ou seja, a gente tem esse assunto em pauta tanto no Congresso Catarinense, aqui na Assembleia Legislativa Catarinense, como também lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federal, onde a questão da segurança nas escolas, um ano, né? Quase um ano depois. Já olha como demora, né? Para que essas questões de legislação sejam aprovadas. Tem algumas aí que são aprovadas em regime de urgência, né? Que consegue se fazer em regime de urgência. Agora, tem outras que demoram mais de um ano, quase um ano para serem aprovadas, como essa aqui da questão da segurança nas escolas. Mas, enfim, está saindo aí algumas ações. Chocou o país, aquela situação do Cantinho Bom Pastor, ali em Blumenau, gerou uma necessidade de ação rápida dos governos municipais e do governo estadual também, para gerar pelo menos uma sensação de segurança com relação às escolas. Então essas políticas visam aí a conscientização, visam minimizar o efeito, né? E a ocorrência desse tipo a repetição desse tipo de ocorrência que aconteceu lá no dia 5 de abril. Mas a gente sabe aí que tem maluco para tudo
por mais que se coloque segurança, se um maluco desse resolve fazer alguma coisa, às vezes é difícil de conter. Mas é importante que a sociedade como um todo esteja se preocupando com isso e trazendo aí para o setor público, inclusive, né, políticas para mitigar os efeitos de ataques desse tipo que aconteceu aqui em Blumenau. Olha, agora uma notícia tanto quanto inusitada, diferenciada aqui para você. Um idoso de 96 anos morreu e o seu corpo foi velado sentado em uma cadeira. Na semana passada, o velório de um idoso de 96 anos chamou a atenção lá em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Isso porque, a pedido da família, o corpo do idoso foi velado em uma cadeira. De acordo com informações, a família solicitou para a funerária que o corpo fosse velado sem caixão e sem flores e com as pernas cruzadas. O idoso, identificado como Quirino da Silva Souza, faleceu devido a um problema respiratório. O corpo permaneceu mais de 7 horas sob a cadeira, nessa posição aí que você está acompanhando. Pois é, você está vendo só imagens da TV Serra Dourada, lá de Goiás. Eu fico, mano, você chegaria ali, imagina você chegando no velório e vendo essa cena. Não tem caixão, tem todo mundo sentado, tem inclusive um senhor sentado lá na frente. Você está vendo a imagem dele ali. A família permitiu, certamente, para a TV Serra Dourada ter exposto essas imagens aí. A família permitiu, né? Mas é uma situação, como disse o Júlio, totalmente inusitada. O senhor ali de 96 anos sendo velado, sentado no meio lá do pessoal. É uma cena realmente muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nos velórios, né? Pois é, e ele tá numa posição ali, pose de barzinho assim, né? Sentado na cadeirinha, perna cruzada, como se estivesse proseando com o pessoal que tá aí do lado. Talvez essa até foi a intenção da família, dar esse ar talvez um pouco mais descontraído para um velório, mas com certeza é algo que pode gerar até certo desconforto, né? Para quem tá passando pelo local, até para os familiares, já que não é comum a gente ver um cadáver de alguém assim sentado dessa forma, né? Inclusive em respeito a questões legais ou sanitárias aí, procedimentos funerários, né? A gente não sabe se ali eles permitiram, né? Mas se essa moda aí pega, Odair, não sei não o que vai ser aí dos velórios. Pois é, tá aí, tá posta aí a situação. O que você acha disso? Você que está acompanhando as imagens aí, o que você acha dessa situação? Dê a sua opinião aí pra gente na nossa live pelo Facebook, no YouTube, você que está participando através do WhatsApp também, o que você acha desse tipo de velório que inventaram lá em Aparecida de Goiás e que foi mostrado aí pelo SBT de lá, que é pela TV, o nome do canal de televisão aqui... Serra Dourada? É, a TV Serra Dourada, que é do SBT, e reprisou essas imagens aí nos seus portais, enfim, e a gente, né, pegando essa informação aqui, como disse o Júlio, totalmente inusitada, resolveu compartilhar com você também. Olha, o evento com Alexandre de Moraes e Pacheco fica vazio na Argentina. O público não compareceu ao evento realizado na sexta-feira, dia 1º, em Buenos Aires, para acompanhar o debate de magistrados sobre o Código Civil do Brasil e da Argentina. A entrada era gratuita. O último painel, que teria a participação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi cancelado, inclusive, por falta de interesse do público. Na cerimônia, previa-se uma homenagem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O seminário, que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, integra o ciclo de estudos internacionais de direito comparado. A revista Justiça e Cidadania é a responsável pela promoção do evento. Entre os palestrantes estavam Luiz Felipe Salomão e Marco Aurélio Belize, representantes da Comissão de Juristas para a Atualização do Código Civil do Brasil, e os demais integrantes da cúpula brasileira, João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Isabel Galotti e Marco Bussi. A coordenação acadêmica do seminário foi compartilhada
por figuras importantes, incluindo Alexandre de Moraes, Ricardo Lorenzetti, ministro da Suprema Corte da Argentina, mas, como se diz por aqui, flopou. A palestra do Alexandre de Moraes, inclusive, foi cancelada por falta de interesse, por falta de público, onde o Pacheco, inclusive, seria homenageado. Mas a gente fala por aqui, essa turma do Supremo Tribunal Federal adora uma palestra. Adora, eles fazem mais palestra do que julgam casos. Né? Eles têm uma pilha de julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal enfileirada para julgar. Eles julgam aquilo que é do interesse e adoram palestrar. Estão sempre por aí dando palestra, ministrando palestra. Mas lá na Argentina não funcionou. Flopou a palestra do Alexandre de Moraes por lá. Inclusive o responsável pela campanha do Milei, lá no seu X, o antigo Twitter, disse o seguinte: seja bem-vindo, aqui você tem liberdade de expressão para se manifestar. Sim, tirando meio que uma casquinha do Alexandre de Moraes. Dando uma alfinetada. E a falta da presença do público lá deve ser porque na Argentina, um ministro do STF é um ministro do STF. Aí não tem turminha lacradora, não tem militância para comparecer nos discursos, nas palestras, como acontece no Brasil, né? Lá eles são juízes. Eles decidem de acordo com a lei e talvez não tenha todo esse calor ali midiático, né, para os ministros na Argentina, como tem aqui no Brasil, já que aqui eles são muito mais políticos do que juízes. Adoram palestrar para trazer suas ideologias políticas. Falam um pouco de lei, muito de política, e lá na Argentina talvez seja justamente o contrário. Os interessados em uma palestra são realmente aqueles que estudam direito, alguns juristas, advogados, e talvez a falta dessa tal militância tenha feito o evento flopar, diferente aqui do Brasil, né, Aldair? Com certeza. Olha, os cartórios do Brasil computaram em 2023 mais de 172 mil certidões de nascimento sem o nome do pai. A quantidade foi 5% superior ao registrado em 2022, de 162.800. Foi também o maior crescimento desde 2016. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, obtidos por meio do portal da Transparência do Registro Civil. O ARPEN, que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, conhecido também como ARPEN, identificou um aumento de 24,5% na emissão de documentos com ausência paterna nos últimos 7 anos. Por outro lado, segundo o levantamento, também cresceu o número de reconhecimentos de paternidade nos últimos anos, de 14.600 de 2016 para 35.300 em 2023. Esse fato, para o Jamil Amorim, que é promotor de Justiça de Defesa da Filiação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a falta do registro paterno é prejudicial à criança. Ele cita consequências como a dificuldade no desenvolvimento emocional. Isso pode causar conflito de identidade, baixa autoestima e sentimentos de abandono e rejeição. Outras perdas materiais e imateriais podem afetar a vida dos filhos sem pai. Entre os problemas, o promotor enumera perda do direito à herança, a pensão alimentícia ou a pensão por morte, perda do direito à convivência com a família paterna, risco de namoro e casamento com irmãos consanguíneos, ausência de informação sobre doenças hereditárias e maior dificuldade em caso de eventual necessidade de transplante de órgãos. Ainda segundo a pesquisa, Roraima é o estado com maior índice de filhos sem pai, com mais de 10,3% de ausência. Em seguida vem o Amapá e depois o Acre. Em contrapartida, os estados com maior presença do pai nos registros de nascimento são o Paraná, em seguida o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Também uma informação relevante aqui, né, na medida em que a gente vê aí um ataque às famílias, a gente vê famílias desestruturadas e 172 mil crianças registradas sem pai. E aí, eu achei muito interessante esse posicionamento do promotor aqui, o Jamil Amorim, elencando as questões psicológicas e civis, inclusive, da ausência da paternidade, da figura do pai. Perda de direito à herança, pensão alimentícia, pensão por morte,
perda do direito à convivência com a família paterna, risco de namoro, casamento com irmãos consanguíneos, enfim, uma série de questões aí levantadas e que ajudam a mostrar como esse número, como é importante, né, quando a pessoa tem aí a sua família de alguma maneira estruturada. E é algo que a gente tem que fazer o link aqui de que a família é um dos preceitos, é um dos conceitos judaico-cristãos que é tão atacado pela esquerda mundial. E aqui ideologia, né? Falando de ideologia. E aqui a gente trouxe um dado formal, né? Porque quantas crianças também têm pai registrado na certidão que são tão ausentes quanto, né? Não significa que não tendo o pai registrado ali vai ter todos esses problemas, né? A gente vê hoje em dia tantos casos de crianças abandonadas, mesmo com o nome do pai inscrito ali, né? De forma simbólica numa certidão de nascimento. Exatamente. Aí até os direitos civis estão garantidos, porém aí fica a questão psicológica também a ser vista. Bem, assim a gente encerra esse bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de segunda-feira. São 7 horas mais 34 minutos.